Como prometemos, vamos fazer agora um exemplo de centroide para uma área plana. Então, nós vimos no vídeo anterior que para calcular o centroide, nós demonstramos, tem duas equações, utilizando o método da integração, e agora faremos, então, um exemplo. Muito bem, vamos calcular para a área do triângulo. Nesse caso aqui, especificamente, o triângulo retângulo. Esse triângulo tem uma base B e uma altura A. Vamos tomar o elemento vertical. Este elemento tem uma espessura dx, uma altura y, e o seu centroide está localizado no centro geométrico deste pequeno retângulo. Por simetria, ele fica bem aqui no meio. A área deste elemento, dA, é igual a y, a altura, vezes a espessura, dx. Vejam que este ponto, onde o elemento toca aqui nessa reta, é um par ordenado xy. Isso é importante. Então, nós temos aqui uma reta e a área abaixo dela. Estamos calculando para esta área. Então, nós vamos trabalhar com a equação da reta. A equação da reta, y, igual a kx, sendo k a inclinação da reta. Qual é a inclinação dessa reta? É A dividido por B. E a área dA é o y, a altura, vezes a base aqui, dx. Muito bem. O y do elemento está localizado exatamente na metade dessa altura y, esse valor aqui, y. E o x do elemento? Ele coincide com a posição do mesmo ponto, que é um par xy, com a posição do x do elemento. Então, essa posição aqui, x do elemento, é igual a x. Utilizando, então, a equação que vimos no vídeo anterior, y barra igual a integral de y do elemento dA sobre a integral de dA. Vamos substituir o y do elemento e o dA. Y do elemento y sobre 2, dA, y, dx. E no denominador, dA, y, dx. O limite da nossa integração é de 0 a b, pois o nosso elemento de integração aqui, este, tem uma espessura dx. Então, nós vamos integrar ao longo do eixo x, de 0 a b, tanto no numerador quanto no denominador. Fazendo, portanto, a integração, ou melhor, a substituição do y ao quadrado. Y é igual a kx. Então, k é a sobre b e estão elevado ao quadrado. Então, vai ficar a ao quadrado sobre b ao quadrado, x ao quadrado. Tudo isso aqui é o y ao quadrado. E também dividido por 2. Aqui embaixo, y igual a kx, a sobre b, x. Resolvendo a integral, essas constantes podem sair da integral. Vamos, então, integral de x2 dx, x3 sobre 3. X dx, x2 sobre 2. Substituindo limite superior b no lugar de x e fazendo as devidas simplificações, nós vamos encontrar que y barra é 1/3 de A. Ou seja, o centroide está localizado aqui nesta área em relação ao eixo y, numa posição que fica 1/3 da altura A. Vamos ver o x barra. X barra também, usando a mesma equação para calcular o x barra, igual a integral de x do elemento dA sobre integral de dA. Substituindo x do elemento por x, dA, y dx. Então, temos essas duas integrais. Novamente, integral de 0 a b. Vejam que, independentemente de estarmos calculando y barra ou x barra, a integral é de 0 a b, pois o nosso elemento de integração é o dx. Nós estamos integrando aqui no eixo x. Então, substituindo o y por a sobre bx, podemos fazer a integração agora. X ao quadrado dx e x dx, essas duas integrais.
O a sobre b vai sair da integral, o a sobre b também sai. E ao integrarmos x2 dx, vai dar x3 sobre 3. X dx, x2 sobre 2. Fazendo a substituição por b, vamos encontrar que x barra é 2/3 de b. Ou seja, o centroide tem uma coordenada x barra que está distante da origem no eixo x, de um valor equivalente a 2/3 da base, enquanto que o y é 1/3. Vejam que ele está mais deslocado para a direita. Muito bem. Esta área também nós podemos calcular, né, através de integração. Utilizando aqui a mesma figura, o elemento de área dA, aqui é a equação da reta, nós temos que a área dA é igual a y dx. E que a área A é integral de dA. dA y dx. Y é igual a kx, k a sobre b, x. Então, a sobre bx dx. Integramos também de 0 a b, integração no eixo x. A integral de x dx, x2 sobre 2, que é b2 sobre 2. Simplificando, nós temos que a área base vezes altura sobre 2. É a área que vocês já conhecem para o triângulo. Bom, o que nós acabamos de ver, então, podemos representar aqui. Imagina agora esse triângulo de base D e altura C. Só mudamos as letras. A posição do centroide no eixo X, a distância aqui, 2/3 de D. No eixo Y, 1/3 de C. Então, esta é a posição do centroide. Imagine se eu desse uma marca numa placa aqui representando essa área, uma placa triangular. Essa marca estaria representando o centroide. Então, se eu mudar o triângulo para essa posição, a marca continuaria no mesmo lugar. Mas o valor de x barra agora passa a ser 1/3 de D. Aqui ó, são 2/3. Então, daqui até aqui é 1/3. Então, essa distância aqui equivale agora à posição do centroide em relação ao referencial dessa forma. E o y barra continua no mesmo lugar, né? A 1/3 da altura, 1/3 de C. Se tivermos agora um triângulo formado dessa maneira, como se fosse, né, a junção desses dois. Aqui é D, aqui 2D e a altura aqui C. Como há aqui uma possibilidade de fazermos uma rachadinha, traçamos um eixo de simetria. Toda vez que tivermos um eixo de simetria, o centroide tem de estar sobre ele. Então, para o eixo X, o centroide está na posição D, né? X barra igual a D. E para o eixo Y, não muda, continua sendo 1/3 da altura. Imagina que a gente poderia ter aqui, ó, para esse metade aqui, ó, o centroide aqui, e para outra metade aqui. Por simetria, ele viria para o centro. Então, o centroide está nesta posição aqui, x barra e y barra. Se juntarmos agora, como se fosse 4 triângulos, vejam que novamente podemos fazer aqui ó, uma divisão com 2 eixos de simetria. Um vertical dividindo o lado direito do lado esquerdo e um horizontal dividindo o lado de cima do lado de baixo. Como os centroides têm que estar nesses eixos, então ele vai estar onde? Na interseção dos dois. Então a posição do centroide é exatamente na interseção dos 2 eixos de simetria. Então x barra igual a D e y barra igual a C. Vejam, portanto, que se conhecermos o centroide igual ao do triângulo aqui, já sabemos do retângulo que fica no centro geométrico, nós podemos fazer combinações de diversas áreas e termos áreas compostas. Nós vamos aprender mais à frente calcular centroides de áreas compostas. Já aprendemos aqui, né? Esta daqui já é uma área composta. Bem, então era este o exemplo que eu queria mostrar para vocês, detalhando, né, como é o centroide para uma área de um triângulo e aplicamos as equações que vimos no vídeo anterior. Um abraço a todos e até o próximo.